região serrana do Rio de Janeiro foi surpreendida no dia 12 de janeiro de 2011 por uma sequência de tempestades de alto poder de destruição, causando a maior catástrofe natural do Brasil. No país inteiro, cientistas, a população, governo, nós jornalistas ficamos chocados. Toda a sociedade ficou impressionada com a força da natureza, com o poder de destruição dessas tempestades de janeiro de 2011. As consequências dessas tempestades foram alterações geológicas em 7 municípios fluminenses, mudando a geografia das regiões, que obrigatoriamente terão que se adaptar às novas realidades. A tragédia de 12 de janeiro de 2011 deixou cicatrizes profundas não apenas na paisagem, mas nas populações da região. Famílias inteiras se foram. Outras perderam parentes, casas, empresas, terras de lavoura. Os dados oficiais registram mais de 900 mortos, cerca de 600 desaparecidos e mais de 35 mil pessoas sem casa para morar. A previsão é de que a economia da região serrana do Rio ainda levará de 2 a 3 anos para se recuperar. É importante frisar que quando falamos em preservar o ambiente, o objetivo é preservar a vida humana. Essa catástrofe de 12 de janeiro de 2011 na Serra do Rio mostrou como a questão ambiental traz consequências para as populações. É a resposta da Terra. É a natureza, mostrando seus efeitos avassaladores. Causou a tragédia que acabou com praticamente 1000 vidas. Como prevenir esses desastres? O que pode ser feito pelos governos municipais, estaduais, federais e principalmente pela população? Tudo terá que mudar a partir dessa catástrofe, em cada município, em cada localidade, e mudar para melhor. Mudou a geografia da região. A agricultura foi destruída, então nós vamos ter que ter uma nova agricultura, com menos terra, mais intensidade, mais orgânicos. Existem regiões que aparentemente não eram de risco. Então, mesmo essas regiões que não são de risco, elas vão precisar passar por critérios mais fortes, negociados pelo poder público e pela vizinhança, pelas articulações dos vizinhos e das populações locais. Elas vão precisar passar por critérios mais rígidos de autorização para ocupação, mesmo aquelas que não aparentam um risco imediato. A gente também está com a ideia que a reconstrução não pode ser como era antes, tem que ser em novos modelos. A agricultura ela tem que se reconstruir marcando as reservas legais, as APPs, as áreas de preservação permanente, é isso que a gente está discutindo com acordo com o BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Ou seja, já que a gente vai refazer, vamos refazer direito, com bases ambientais mais sólidas.
Outra mudança drástica é em relação aos alertas de tempestades. Os sistemas atuais não foram eficientes. Novos investimentos e equipamentos serão necessários, mas também a logística em cada município e em cada comunidade. Algum tipo de alerta sobre a intensidade do temporal, a gente precisa melhorar muito, né? Algum tipo de alerta, algum tipo de aviso, algum tipo de, mesmo que seja rápido, você não pode garantir que vai acontecer, né? Toda aquela confluência de fatores que não vão acontecer, aqueles fatores, mas você pode dizer que está se configurando uma situação em que é possível acontecer isso e as pessoas terem a possibilidade de abandonarem as casas. Preciso ter radares de precisão. Esses radares, para cobrir o estado do Rio de Janeiro, nós precisaríamos ter 3 radares e eles conseguem detectar precisamente, até com 2 horas de antecedência, a nuvem quando ela está ficando carregada, a hora que ela vai cair e que quantidade de chuva ela vai despejar. E aí a população tem que estar pronta para o alerta, para sair de casa, se dirigir para abrigos. E nós vamos trabalhar desse verão até o próximo para que, tendo um bom sistema de alerta e um aviso com um mínimo de antecedência, seja possível as pessoas se retirarem. E isso tem que ser muito bem feito, muito sério, porque senão as pessoas se retiram a primeira vez, a segunda, a partir da terceira não acredita mais que alguma coisa vai acontecer. Então é uma coisa que precisa ser com muita disciplina, com muita seriedade, e é nesse intuito que vai ser feito esse trabalho. Por que que até agora a gente ignora o planejamento urbano, ignora os mapas de risco, ignora a ação que a gente sabe, tem isso nas universidades, tem isso nos técnicos das prefeituras, tem isso nos técnicos do Estado. Quando que a gente vai ter uma vontade política, um exercício que isso vai se realizar, vai para campo em forma de sistemas de alerta, em forma de planejamento urbano, em política de habitação consistente nesse país, né? Se vai realocar as pessoas, vão colocar num lugar seguro. A gente tem esses mapas, a gente consegue fazer esses mapas não a alto custo, né? A gente faz isso na universidade, a gente faz isso com um exercício de aluno em sala de aula, né? Então, é uma cultura que tem que ser formada nesse país de risco. A gente saber que vive numa área que desliza e como é que a gente mexe com isso. Na região serrana do Rio de Janeiro, existem belos exemplos de agricultura orgânica, de gente que respeita a terra e está atenta, cuidando do ambiente. Mas nas últimas 2 décadas, houve uma grande transformação na serra. A antiga junta de bois foi substituída pela pequena tobata. Mas médios e grandes empresários da serra começaram a entrar com maquinário pesado, com grandes tratores, cortando encostas de Mata Atlântica e retificando rios para produzir mais e aumentar os lucros. Foi rompida aí a principal característica da agricultura familiar. O resultado foi drástico. Além de entulhar, de assorear os riachos e rios com lama, essas alterações provocaram danos desastrosos durante as tempestades de janeiro de 2011. Com as fortes chuvas, desceu mais barro das encostas nuas e as águas ganharam mais velocidade, mais força com a retificação do curso dos rios. Uma das chaves para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável como um todo, é nós trabalharmos a questão da localização. A maneira como nós nos localizamos no planeta, no espaço. Nós precisamos mudar a nossa maneira de manejar e disciplinar o uso do espaço. Então, algumas áreas que realmente parecem muito agradáveis, muito atraentes, inclusive em termos econômicos, vão ter que ser preservadas.
Isso aqui já é a catástrofe. Já são as cicatrizes dos... Os especialistas frisam a importância de uma estratégia para a ocupação do solo, para a ocupação dessas regiões. Eu acho que a gente tem que realmente mudar o conceito de ocupação dessa região, né? A gente está falando aí de vales muito encaixados, com encostas muito íngremes e que naturalmente deslizam, né? Há 130 milhões de anos, essas montanhas estão evoluindo. O que é 200 anos, 150 anos, 300 anos para uma montanha que está ali há 60 milhões de anos? O envolvimento da população local é fundamental, principalmente aquela população que está diretamente exposta aos cataclismas, às possíveis forças da natureza, mesmo em áreas que antes não eram consideradas de risco. Passado algum tempo da catástrofe da Serra do Rio de Janeiro, os trabalhos de recuperação das cidades, das localidades e das áreas rurais, a mobilização e as ações de apoio às comunidades. A economia quebrou, mas essa é uma região muito dinâmica. Os moradores da Serra relatam que se houver saúde, terras e água, eles podem reconstruir suas vidas. Vale da Cachoeira e dos Lúcios, distrito de Bom Sucesso, Teresópolis, Rio de Janeiro. Essa região foi arrasada pelas tempestades de 12 de janeiro de 2011. A família Martuccelli assistiu à catástrofe. Uma parte das terras do sítio virou um rio de pedras, mas a casa e o terreno de plantio ficaram. Todo o vale foi tão arrasado que até a cachoeira que dá nome à região desapareceu completamente. A cachoeira que existia, onde eles tiravam a água para Bom Sucesso, hoje não existe mais. Se tornou uma cratera cheia de pedra. Os córregos, os rios, todos mudaram ligeiramente de curso. A formação geológica do vale ficou exposta. As rochas que formaram o vale estão todas expostas devido à avalanche que desabou das montanhas. Nossa área não é uma área de risco, até o momento não era uma área de risco. Nosso vale, a casa dos meus pais, dos meus avós, todas construídas em área completamente segura. Muito altas com relação ao córrego e qual o volume de água que uma enchente provoca com relação a qualquer coisa desse tipo. E no momento a nossa casa, a casa dos meus pais, agora está na beira do leito do rio, do novo leito, do leito geológico do rio. Com os deslizamentos do Alto da Pedreira e a avalanche de pedras, florestas e lama, o Vale da Cachoeira teve grandes alterações geológicas que deixaram expostas as entranhas da terra. Formações rochosas impressionantes ficaram à mostra.
O impacto sobre este vale foi tão grande que vários sítios foram completamente destruídos. Daqui era tudo plantado. Agora, como que vai colocar terreno fértil em cima dessas pedras? Tem alguns agricultores que ficaram sem nada, não tem terra, a terra tem que ser reconstruída. Tudo terra. Plantado? Era tudo plantado. Aqui tinha uma enorme moita de tomate. Era aqui, estava tudo plantado, porque já está difícil do jeito que está, porque a terra da gente já foi embora, né? A estufa, a tomata, que a gente arava a terra e a gente não tem mais. Vocês fariam outro tipo de agricultura, hidroponia, por exemplo? O que vocês estão pensando? Olha, a gente, condições de fazer, a gente não tem, porque ela é cara. Então, a gente não tem. O nosso trabalho mesmo é na terra mesmo. Se ficar terra, ficar saúde, pessoas, né, com saúde e água, o produtor rural se vira. Eles são fortes, todo mundo vai se virar. Neste local, encontramos testemunhos bem claros de que as matas ciliares na beira do córrego protegeram as casas. Ao contrário de outras regiões, esse vale era bem florestado, mas os moradores sabem que o trabalho de recuperação das matas precisa ser constante. A nossa tentativa agora de recuperação das matas ciliares, a gente vai poder ver a importância do que a vegetação das margens do rio representa. Eu, há 20 anos atrás, plantei uma paineira ali, ela está toda cicatrizada de pedras, de outras árvores que vieram na enchente. Ela está lá, ela sobreviveu, ela está lá intacta. Segurou o terreno, protegeu a nossa casa, a casa dos meus pais, ajudou a proteger. Então, aqui tinha muitas árvores, algumas foram embora, mas a casa do meu pai está intacta. A mata ali em cima está toda intacta. Perdeu um pouco na margem do rio, a do lado daqui, olha, essas casas aqui estão protegidas por essa vegetação daqui do lado. Catástrofes com essas dimensões são raras, mas podem se tornar cada vez mais frequentes e talvez já tenham acontecido num passado distante. Mas as florestas estavam por toda parte, intocadas, protegendo os cumes dos morros, as encostas e as margens dos rios. As populações dessas áreas rurais da Serra do Rio de Janeiro esperam desenvolver parcerias com o poder público, governos federal, estadual e municipal. O que nós esperamos seria a ação efetiva do poder público. No caso dos meus pais não perderam a área agricultável, mas nós temos casos do nosso vizinho aqui que perdeu toda a terra agricultável dele, está toda devastada, ele não tem onde plantar. A gente vai precisar de ajuda do poder público, a ajuda efetiva do poder público para que essas pessoas recuperem. Do contrário, a base da economia é a agricultura. Já que o momento é esse, então que seja recuperado. A Secretaria de Estado do Ambiente anunciou a criação de 5 parques fluviais exatamente nesses vales da região serrana que foram muito afetados. O parque fluvial não é uma unidade de conservação. O parque fluvial, o que ele faz? Ele estabelece áreas de proteção, reloca a população que está morando em cima do rio, draga onde couber, faz quadra de esporte, centro de turismo, de educação ambiental. E mesmo a faixa não é 30 metros rígido. Em alguns lugares pode ser 50, em outros pode ser 20. Não é uma coisa definida. Ele tem que ser refeito a faixa de proteção e o parque fluvial. Mas as pessoas podem morar aqui e podem fazer pequena agricultura. Uma agricultura de baixo impacto no parque fluvial não é incompatível. Orgânica de preferência, sem agrotóxicos, muito melhor. O que é incompatível é uma pessoa morar numa área, se não for embora nessa, vai embora na próxima enchente. Levar o modelo que a pessoa está precisando e não o modelo que a gente traga de fora para implementar aqui. Então isso vai acontecer conforme as discussões começarem a ocorrer dentro das próprias comunidades que os parques forem sendo implantados, para que as pessoas que estão ali vivam, consigam fazer essa transição de um modo de vida antes da catástrofe para depois da catástrofe em harmonia com a natureza. Com o investimento na área dos parques fluviais, a gente espera que as nossas matas ciliares sejam recuperadas e que, tomara que não, mas se acontecer um evento desse porte, seja menos trágico do que foi.
O estabelecimento desses parques fluviais é um bom ponto de partida. Algumas áreas vão ter que ser esvaziadas mesmo. As áreas que são, obviamente, de risco, essas áreas precisam ser vedadas. Não há como garantir a segurança das pessoas que vivem lá, né? Então, existem os especialistas conseguem definir algumas áreas que são áreas de risco, onde já aconteceram problemas ao longo da história. Então, essas áreas, é preciso esvaziar essas áreas, realocar as pessoas, claro, com democracia, com direitos humanos e todo o respeito às pessoas, mas é aí que entra o papel do Estado, do poder público. Criar parques fluviais no entorno dessas áreas todas, deixar apenas as encostas convexas, né, que fazem dorsos, em baixa declividade. Essas são as mais seguras de serem ocupadas. Aquelas encostas que fazem a forma côncava de colher, elas reúnem todos os deslizamentos num ponto comum. Então, essas áreas elas têm que ser preservadas, são as cabeceiras de drenagem. Após a catástrofe de 12 de janeiro, houve uma mobilização nacional para dar apoio às cidades serranas do Rio. Mas as primeiras ações de solidariedade no campo vieram dos próprios moradores das comunidades rurais, abrigando pessoas que perderam casas, criando frentes de trabalho de recuperação dos lugarejos, e emprestando estufas e pedaços de terrenos agricultáveis para aqueles trabalhadores sem lavoura receberem diárias, salário e continuarem produzindo. As áreas rurais foram as últimas a receberem ajuda e foi muito difícil o dia a dia dos desabrigados instalados nesta pequena escola da Serra de Vieira. Volta às aulas estão aí. A gente tem mais uma semana para arrumar uma casa pra gente. Tem gente aqui que não tem nada, não tem casa, não tem móvel, não tem terreno nem para construir. Uma solução inteligente foi encontrada pelos próprios moradores de Vieira, pelos desabrigados da Escolinha da Serra. O dinheiro do aluguel social a ser dado pelo governo será usado para a compra de terrenos seguros para a construção de casas em sistema de condomínios. Eu tinha falado com a minha família que eu não ia alugar uma casa com esse dinheiro. Eu quero aproveitar ele para comprar um terreninho, né, para poder fazer a casinha com a ajuda de vocês. Então, eu tendo a minha própria casinha, aí não tem coisa melhor no mundo. De saber que eu cheguei dentro da escola e vi uma situação muito difícil, mas hoje nós estamos abrindo a escola para uma nova vida. Eu acho que o recomeçar, o reconstruir dentro da escola vai ser muito importante. Temos uma nova escola da Serrinha. Campanhas para arrecadar verbas para material de construção já conseguiram o equivalente para erguer 3 casas para esses desabrigados. O material já foi entregue no dia 26 de fevereiro às primeiras pessoas beneficiadas que já desocuparam a Escolinha da Serra. Hoje a gente viu que todo mundo ajuda e todo mundo quer ajudar. Vamos se desempenhar em mão de obra, se tiver que virar massa de concreto, todo mundo vira, mutirão para comida, todo mundo faz, porque a gente já fizemos para as outras casas que teve aqui no nosso lugar, por que nós não podemos fazer para a nossa mesmo? E a união faz a força. Tudo foi uma catástrofe muito grande, todos ficaram com trauma, essas coisas todas. Agora, Aparecida, todos os familiares perderam quase tudo. Então, eles vão reconstruir as suas casas para ter uma vida melhor. Chegou material aqui na escola, todo mundo ajudando e vamos seguir a vida, né? Vida nova. Vida nova.